Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. A visitação de Maria. Ó Maria, Gabriel, o arcanjo de Deus, só pôde dizer-vos: Ave bendita entre as mulheres. Não tinhais ainda pronunciado o vosso fiat? Não tinhais, ó Virgem, aceitado ainda serdes mãe de Deus? Foi uma mulher, prima vossa, Isabel, até ali estéril, que por um milagre foi mãe de João, que trazia no seu seio, que mereceu dirigir-vos este cântico tão curto, mas tão misterioso. Quando acrescentou: E bendito é o fruto do vosso ventre. Temos aqui um mundo de maravilhas que não é inútil para escutar. A vossa visitação, ó Maria, é outro comentário solene do Ave, do vosso arcanjo. Esta saudação, partindo do céu, deve provocar uma segunda provinda da terra. Engano. Isabel funde-as no mesmo e idêntico louvor, ampliando ainda as vossas grandezas. Maria acaba de experimentar em si mesma, se assim podemos exprimirmos, o poder do seu ave. Recolheu-o no seu coração. A sua fé saboreou-lhe o conteúdo. Continuou humilde, submissa, entregue à ação do Espírito Santo que lhe faz reviver cada palavra. A Ave Maria fez de uma Virgem Imaculada a própria mãe do Deus Altíssimo, aquele de quem quer ser e permanecer sempre é humilde serva. Agora é o Verbo feito carne, no seio virginal de Maria, que reclama para sua mãe a saudação inefável. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres. O Verbo está com ela, está nela. Dali em diante vive, vai falar e agir por ela. Tornou-se o motor divino que a leva a realizar, sob este impulso, todas as operações próprias, não só de uma mãe de Deus, mas também, e consequentemente, de uma mãe dos homens. Exsurgens Maria. Ei-la de pé, encaminhando-se para a obra de Deus. Lucas capítulo 1, versículo 39. Isabel, sua prima, está no 6º mês da sua maravilhosa gestação. Gabriel certifica Maria do sucedido. Mas aquele que essa mulher é estéril de ontem, que Deus arrancou ao seu próprio, leva consigo, deve ser o primeiro a beneficiar do Ave e das maravilhas por ele criadas em Maria. João, filho de Zacarias e de Isabel, tem necessidade de Jesus Cristo, mas por Maria. O mistério inefável da encarnação do Verbo no seio de uma Virgem tem por fim destruir o monstro abominável do pecado original. Ora, João, como todos os homens que existem e hão de existir, foi atingido por esse pecado. João, de quem então grandes coisas acabam de ser preditas a seu pai pelo mesmo arcanjo, será o primeiro a ser libertado da escravidão de Satã. E por que o primeiro? É o maior homem que nasceu de uma mulher. É o precursor imediato do Messias. Não convirá que receba as primeiras manifestações das suas graças? Não precisará de ser preparado por aquele que do seio de sua mãe o vem santificar? João é a voz que deve anunciar o Verbo. O Verbo corre a juntar-se à voz para lhe dar o brilho intenso que lhe acrescentará a inspiração das suas graças. Maria parte à pressa para a região das montanhas, para uma cidade de Judá. Leva no coração o Verbo eterno, todo inflamado nas chamas e ardores do seio de seu Pai, o Verbo que traz o fogo do amor sagrado a este mundo. Está escondido no seio virginal de sua mãe, para ser a primeira que transformará numa caridade toda divina.
Mas o fogo não pode ficar encerrado. O fogo queima tudo. Fundiria os rochedos e faria desabar as montanhas para não ficar encadeado. E é por isso que a caridade que abrasa Maria a eleva e a transporta por sobre montes e colinas para ir expandir esse fogo que a devora na casa de Isabel. Como me agrada esta pressa! Cum festinatione. Ó Maria, concebeste a palavra que o Pai concebe no seu seio e quereis santificar a voz que deve anunciá-la, proclamá-la e retificar-lhe os direitos. Correis para ela com aquele que está em vós e que vos faz seguir as pegadas desse grande gigante, e é ele que assim vos leva a caminhar com esse passo. Correis e, não obstante, em que êxtase permaneceis mergulhada. Como ides unido ao vosso Filho, aquele que reinava eternamente no seio do Pai, como no carro de triunfo que transporta todas as suas grandezas, teve o coração atravessado pela mais aguda das flechas de amor. Ferido no coração, desceu desse primeiro carro e acaba de mudar para um semelhante, saído do seio paterno. Entrou no da sua mãe, admirável, indo por meio dela em socorro dos pobres pecadores. Onde ides, Senhor? E que ides fazer? Não passais ainda de uma criancinha e caminhais com passo apressado para nos salvar a todos do naufrágio. Ainda não podeis andar, mas servir-vos dos pés de vossa Santa Mãe para chegardes até mim. Não é tanto ela que vos leva, sois vós que a transportais na sua pressa, que elevais o seu corpo sobre as montanhas e que arrebatais a sua alma até ao céu. Era assim que Maria caminhava, e Maria saudou Isabel. Que lhe terá ela dito? O Evangelho não nos conta. Verdadeiramente não é ela que fala. É o Verbo encarnado no seio da Virgem das Virgens, que se serve da sua língua para falar aquele que é a sua voz, aquele que o coração de sua bem-aventurada mãe, Isabel, encerra. A João, que se serve dos ouvidos da mãe, para ouvir o Verbo adorável que lhe fala por Maria. Que disse a João o Verbo do Pai? Mistério. Fez-lhe, sem dúvida, a mais terna das confidências. Feriu também na alma, e era Maria que desferia os dardos que feriam e inebriavam João. Transformado, no mesmo instante, regenerado no seio daquela que foi a estéril. Porque no momento em que Isabel ouve a saudação de Maria, a criança que ela tem consigo exulta de alegria nas suas entranhas. Agita-se, salta, não se contém e comunica à mãe que o envolve a graça e a alegria que o enchem. E como que ficam inundados um e outro da mesma torrente saída das mãos de Deus, precipitando-se por Maria, aqueduto virginal, sobre aquele e aquela que se engolfam nas consolações do céu. Isabel, nesse momento, também está verdadeiramente repleta do Espírito Santo. Admirai estes milagres. Uma Virgem Mãe que leva um Deus no seu seio. Uma mãe estéril que no seu seio leva aquele que por diversas vezes a Escritura chama um anjo. Ao ouvir o ave de um anjo, Maria tornou-se a mãe de Deus. Isabel, ao ouvir a voz de uma virgem, torna-se a mãe de um anjo. Ela que até ali levava em si um pecador, torna-se a mãe do maior dos santos. Uma e outra, Maria e Isabel, ao serem saudadas, ficam cheias do Espírito Santo. Mas como é diferente a medida dessa plenitude? Isabel é cheia deste Espírito, isto é, dos seus dons, das suas graças, tornou-se mais santa pela presença do Salvador e de sua Santa Mãe, porque mais perto da fonte e do canal das graças. Maria é cheia não só da graça, gratia plena, mas da pessoa mesma do Espírito Santo. Este torna-se sua propriedade, muito particular, pois que procede do Verbo que está no seio da Virgem. Ela torna-se a sua esposa e, pela operação divina do mesmo Espírito, a mãe de Jesus. Ele é-lhe dado para ficar sempre com ela, na mesma casa, verdadeiramente dois numa só carne.
Isabel é a primeira a receber o dom de compreender alguma coisa do grande mistério. Exclama-vit voce máquina. Ela, de um momento para outro, iluminada como os profetas, mais sábia que os padres e doutores da igreja, dotada da inteligência dos anjos e abrasada nos ardores dos serafins. Todas as potências da sua alma, todas as energias do seu corpo, todo o seu ser, enriquecido pelos dons do Espírito Santo, se expandem subitamente, animados pelo seu sopro divino. Ela, que exclama com uma voz tão alta e tão forte, voce magna, que ainda hoje, depois de tantos séculos, ressoa no Evangelho, e as nossas vozes desafinadas transmitem sempre a Maria e a quantos amam a Virgem Mãe de Deus a sua saudação. Benedicta tu, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre. E de onde me vem esta dita de vir até mim, a mãe do meu Senhor? Porque assim que chegou a voz da tua saudação aos meus ouvidos, logo o menino exultou de alegria no meu seio. Bem-aventurada sois vós que acreditastes, porque tudo o que o Senhor vos disse se cumprirá. E então Maria exclamou: Magnificat! A minha alma glorifica, engrandece o Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.